Glória a Deus, paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje é dia 23 de dezembro do 12 de 2025. Estamos próximo da data que é comemorada o Natal, né? Queridos irmãos, hoje nós iremos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Esteja conosco até o final, estaremos fazendo uma oração, agradecendo a Deus por cada um inscrito no canal. Estamos finalizando o ano, mas a mão de Deus continua conosco, fortalecendo as nossas mãos fracas e nos dando vitória em tudo para a glória do nome de Jesus. Jesus está conosco. Hoje Deus tem um pão quentinho do céu para alimentar as nossas vidas. Glória a Deus. Queremos agradecer por cada um dos irmãos que são inscritos aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte desta família, esta família comprada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo, pela minha vida, pela sua vida, pela minha família, por sua família, pelo seu estado onde você vive, habita, onde você reside. Vamos orar por seu casamento, pelo seu filho, pela sua vida financeira, para que Deus te abençoe também aí na faculdade que você está fazendo, no curso que você está fazendo, para que Deus venha dar sabedoria, que a mão de Deus esteja conosco nesse dia. Glória a Deus. Ebenezer, diga comigo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus, estamos na tua presença, gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito, agradecendo pela salvação efetuada lá na cruz do Calvário, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Agradecemos, ó Deus, pelo ar que respiramos, pelas nossas famílias, pela bênção de Deus dentro da minha casa, porque o Senhor tem gerado constantemente um milagre nas nossas vidas. Nós somos um milagre, só em acordarmos, só em dormirmos, só em nós recebermos a paz interior no nosso coração. Somos gratos a Ti por essa família da oração diária, por cada um dos irmãos, todos os inscritos aqui no canal, com suas respectivas famílias. Abençoe, Jesus, abençoe, dê vitória em todas as áreas. Esta mãe que ora pelo seu filho, esse pai que ora pelo seu lar, pelo seu filho, esse filho que ora pela sua mãe, para que o Senhor venha curar de toda enfermidade. Deus, nós oramos, ó Deus, para que haja mudança. Jesus, oramos por esta cidade, pelos leitos hospitalares, pelas pessoas que estão sofrendo, ó Jesus, com algum tipo de enfermidade. Nós cremos que os milagres não cessaram, nós cremos no poder continuista da mão de Deus, como diz em Isaías 59, que não está encolhida, mas está estendida sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família. Eu quero orar, Jesus, por causas na justiça. Jesus, absolva, Jesus, dê vitória, assina embaixo. Tu és o advogado dos advogados. Jesus, pleiteia por esta causa. Dê o deferimento, Jesus, dessa causa. Causas na justiça, Jesus. Ó Deus, causas no INSS, aposentadoria dos teus filhos, dê vitória. Jesus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Visita a Lara, visita, Senhor Jesus, ó Pai querido, o Zaqueu lá em Portugal com sua família. Visita, Senhor, ó Deus, o pastor Júlio, a irmã Eliane. Jesus, dê vitória a toda a sua família, com bênçãos infindáveis na vida dos teus filhos. A Maria Benedita, a Marli, que ora aqui conosco constantemente, a Camila, a Juciana, Jesus, a Rosângela, que nos pediu oração,
ao Saulo. Jesus, dê vitória ao Eduardo Maia, ao Juvenal, que o Senhor venha abençoar a vida do Juvenal juntamente com a sua família, Roberto Gomes, ao César, Jesus, ao Valdir, Francis Van, abençoe o Valverde, juntamente com a sua família, todos os teus servos com as suas enfermidades, com seus problemas financeiros. Jesus, tu és aquele que auxilia o endividado, tu és aquele que auxilia, Senhor Jesus, ó Deus, aquele que não tem mais razão de viver. Quantas pessoas estão se suicidando? Estamos vivendo uma geração que, infelizmente, Deus quer derramar o verdadeiro e real avivamento, mas nós estamos vivendo uma época de uma geração que não conhece a Ti, que não conhece o Teu poder. A Tua palavra nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos conhecer a Tua palavra. A Tua palavra nos diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, visita a Maria Gomes, visita, Jesus, ela e a sua família, visita a irmã Zéza, o Geilton, abençoe, Jesus, o João Vitor, abençoe, meu Deus, o Eliabe, o André, abençoe esses jovens nas Tuas mãos, use o Isaquias, use o André, na ministração da palavra, no louvor, Senhor. São músicos que tocam na Tua casa. Abençoe o Hugo, abençoe o Nicolas, Jesus, abençoe João Lucas, o Salatiel, Jesus, e toda a sua família. Nosso irmão Cícero, a Aline, dê vitória aos Teus filhos para a glória do Teu nome. Abençoe o Ezequias, toda a sua família, o Leonardo, dê vitória ao Leonardo, a sua casa, o seu pai Marcelo, a causa na justiça, Jesus, dê vitória. Tu podes, Deus, dar uma grande vitória para o Marcelo Nascimento. Deus, dê vitória, Jesus, ao Marcelo Santos, Marcelo Oliveira, dê vitória, Jesus, ó Pai, ao Fábio. Dê vitória ao Fábio, seu filho, Senhor, em nome de Jesus. Dê vitória ao Brian. Faz uma obra extraordinária na vida daquela criança. Abençoe o Gregory. Deus, abençoe o da Silva. Jesus, o Vini. Dê vitória, Senhor, à sua filha, à sua mãe. Nós oramos, ó Deus, pela cidade de Itaquá, Arujá, Santa Isabel, Guararema. Abençoe em nome de Jesus a grande São Paulo, os ouvintes, ó Deus, deste canal de oração diária. Dê vitória, Senhor, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no estado da Bahia. Visita, Senhor, ó Pai, a Gracinha, visita, Jesus, o Ivanilson, visita a Cirlã, visita, Jesus, ó Pai querido, Luci, aqui em São Paulo, Cláudia. Dê vitória a cada um das suas filhas, em nome do Senhor dos Exércitos. Visita o estado de Santa Catarina, a cidade de Lauro Miller. Dê vitória à sua serva, irmã Maria Alice. Visita, Jesus, ó Pai querido, a Maria Benedita, com toda a sua família, com toda sorte de bênção. Nós cremos, ó Deus, no poder da oração. Visita a Rosângela e toda a sua família. A irmã Luzia, os seus filhos que estão lá nos Estados Unidos. Ó Deus, visita, Jesus, ó Deus, o Eduardo, o seu filho que está aqui no Brasil, o André. Dê vitória em nome de Jesus. Abençoe o Caio, a irmã Gildete, Jesus. Abençoe a irmã Miriam Miranda, o seu esposo Belisário. Visita, Senhor, a nossa irmã, Jesus, a Aniceia, presbítero João, com toda a sorte de bênção. Que a paz de Cristo, nesses dias, que Jesus, que já nasceu há muito tempo no corações de cada um dos teus servos, possa trazer o maior presente na vida dos teus filhos, que é a saúde, que é a paz do Espírito, que é as bênçãos de Deus na vida de cada um dos teus filhos, Jesus. Nós oramos, meu Deus,
para que o Senhor venha reavivar a nação brasileira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Colocamos a Europa, a vida do Elcimar, Senhor, o nosso irmão Elcimar Teixeira, a irmã Analice, o Samuel, o Isaac, esta família, Senhor. Abençoe o Elcimar, o rabisco de Deus, servo do Senhor Jesus, ao pastor Elifelete, a obra de Deus, as missões na África, dê um Natal abençoado, próspero, Jesus, para aquele povo na África que está sendo evangelizado pelo projeto de missões. Nos dê condições para cooperar, que o Senhor possa enviar também, Jesus, contribuintes, pessoas, Senhor, com o coração aberto, que venha semear na obra do Senhor nas missões. Jesus, abençoe, Jesus, cada um dos teus filhos, a irmã Camila, ali em Portugal, os teus servos que têm semeado neste canal, os teus servos que têm compartilhado as mensagens, as orações, aonde o Senhor tem tocado em famílias, em vidas e transformado, Senhor. Abençoe, Senhor, a Esther lá, Senhor, na Itália. Senhor, visita a Esther ali na Itália, trazendo a paz, a alegria, que o coração dela possa estar aberto para o Evangelho de Cristo Jesus. Faça uma transformação na vida dos teus filhos, aqueles que ainda não falam, Senhor, português, mas estão traduzindo, Senhor, em outros idiomas, ouvindo no inglês, no francês, no espanhol. Senhor, a mensagem salvadora de Cristo. Tu pode transformar vidas, tu podes derramar um grande avivamento nesta cidade, na vida dos teus filhos, nas famílias, no meu coração. Senhor, aviva meu coração. Aviva o coração de cada um dos teus filhos que estão orando conosco. Que o Senhor venha ser o presente para nesse final de ano, para esta família. Jesus, abre uma grande porta para os teus filhos, ó Deus. Visita o Miromax ali na Bélgica. Visita o pastor Márlio ali em Cartacho. O pastor Janilton lá, Senhor, na Irlanda. Visita, Senhor, a irmã Ivone aqui em Itaquá. A irmã Ivone lá, Senhor, ó Deus, na França. Nós colocamos o mundo em tuas mãos, as famílias em tuas mãos. Tu podes, Deus, operar um grande milagre em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal cristão. Esta celebração que nós usamos a expressão do nascimento de Cristo. Vamos ver perante o que a Bíblia fala do nascimento de Cristo, o que os estudiosos, teólogos falam a respeito do nascimento de Cristo. Qual o verdadeiro sentido do Natal para quem serve a Deus? Nós que servimos a Deus entendemos que Deus se fez homem para habitar entre a humanidade e oferecer o caminho da salvação. Há uma expressão na Bíblia que o nome de Jesus seria Emanuel. Essa expressão traz uma palavra, ou transliterando para o português, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. O Natal representa cumprimento de profecias, de promessas bíblicas para os cristãos. O nascimento de Jesus é prova de que Deus não abandonou a sua criação. Deus não nos abandona, mas Ele escolheu participar das experiências humanas
No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, fala sobre a celebração da presença divina no nosso meio. Ele é Deus conosco. Jesus está participando das nossas conquistas, Jesus está participando das nossas aflições, Jesus está participando dos nossos momentos aqui na terra. O segundo princípio do Natal é o amor incondicional. O sentido central é o reconhecimento do amor de Deus. É entregar, é doar seu Filho único para resgatar a humanidade que estava perdida. É um tempo de gratidão a Deus pelo sacrifício, pela esperança de vida eterna, conforme João 3,16, para que todo aquele, no final da frase, do texto áureo da Bíblia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, tem mais um princípio natal, Jesus, o Rei dos Reis, ele nasceu em um dos lugares mais remotos, humilde. Jesus nasceu numa manjedoura, que era um coxo de animais. Jesus não nasceu no palácio, nos grandes centros, nas grandes cidades conhecidas da época como Jerusalém. Jesus nasceu em Belém. Embora ele teve um grande ápice do seu ministério, a sua entrada triunfal é em Jerusalém. Mas Jesus nasce em Belém, uma cidade humilde. Jesus, em seu ministério terreno, ele veio para servir. Em tudo ele nos ensina. Isso ensina que a verdadeira grandeza em Cristo está na sua simplicidade. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Glória a Deus por isso. Jesus habitou entre nós. Jesus, ele presta o maior serviço aos menos favorecidos, que era eu e você. O que seria de mim sem a humildade de Cristo? O que seria de sua família? O que seria de você sem Jesus? Então Jesus, ele veio prestar o serviço aos menos favorecidos, usando de uma palavra que a Bíblia chama graça. O que é graça? A favor não merecido. Nem eu e você merecia. Porque o salário, o estigma do pecado estava sobre a humanidade. E a prenda do pecado, o salário, o presente do pecado é a morte. Mas ele veio nos favorecer com o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, Jesus desceu do céu para nos dar a vida eterna. Há um outro princípio no Natal. Há um simbolismo de luz e renovação. O Natal ocorre simbolicamente no momento em que a luz vence as trevas. Porque quando a luz chega, as trevas têm que dissiparem. Não tem como coadunar, melhor dizendo. Não tem como os dois estarem no mesmo espaço. Trevas, mas quando a luz chega, as trevas se dissipam. Para o cristão, Jesus é a luz do mundo, que traz clareza espiritual. Jesus traz perdão. Está me ouvindo? Jesus, ele perdoa as nossas iniquidades. Por isso devemos perdoar os nossos irmãos. Devemos perdoar a quem nos ofende.
Amar quem te ama é fácil. Agora quero ver exceder. Amar quem quer o seu mal. Quem não quer ver o seu crescimento. Quem coloca pedra para você passar. Então, o Natal simboliza essa clareza espiritual, o perdão, a oportunidade de um novo começo para cada indivíduo. O Natal simboliza adoração em vez de consumo. Devemos priorizar momentos de oração, cultos. O Natal também é um princípio da prática do amor, da caridade. Refletir o amor de Jesus através de ações que sejam concretas. O Natal também simboliza a reconciliação, a prática do perdão, da família, da comunidade, não somente no Natal, mas todos os dias. E nós temos, queridos irmãos, também, em qual época, que Jesus nasceu? Nós temos aqui evidências que Cristo nasce na primavera ou no outono. A maioria dos historiadores e teólogos argumenta que Jesus não nasceu no inverno. Dezembro, que é no hemisfério norte, devido aos seguintes fatores. Em relação aos pastores no campo, o Evangelho de Lucas menciona que havia pastores no campo, guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. Em Belém, o mês de dezembro é frio e chuvoso, época em que os rebanhos eram normalmente recolhidos para abrigos e não ficaria ao relento durante a noite. Mas o livro de Lucas menciona que havia pastores no campo. Então, como dezembro era muito frio no hemisfério norte, então subentende, segundo os estudiosos, que não foi no mês de dezembro. Havia também um recenseamento romano. A viagem de Maria e José para o recenseamento em Belém dificilmente ocorreria no inverno rigoroso, pois as condições das estradas e o clima dificultariam o deslocamento da população, o que seria contraprodutivo para os objetivos fiscais de Roma. Temos também como base no turno sacerdotal de Zacarias, pai de João Batista, e no tempo da gestação de Isabel e Maria, muitos estudiosos dizem que o nascimento pode ter sido na primavera, entre o mês de março e abril, ou no mês de outono, setembro ou mês de outubro, mas não no mês de dezembro. O ano do nascimento, diferente do que sugere o calendário atual, que teria um erro de cálculo original. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, que morreu em 4 a.C. Portanto, estima-se que o nascimento tinha ocorrido entre os anos 7 aos anos 4 a.C. Mas essa mensagem eu finalizo dizendo: qual foi o dia? Nós estamos nos preocupando muito com o dia do nascimento, E temos aqui a evidência que não foi em dezembro. Mas o que nos importa é quando Cristo nasceu no seu coração. Essa é a maior perspectiva de Deus para as nossas vidas. Esse dia é o dia mais importante da nossa vida. O dia em que Cristo
transformou a nossa história, colocou o nosso nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Nós não devemos nos preocupar somente com o nascimento, mas também com a morte, com a ressurreição de Jesus. E não só com todas as doutrinas fundamentais das Escrituras. A volta de Cristo é uma doutrina. Hoje nós, ou a maioria das pessoas, ou o comércio, se preocupa muito com o dia 25 e fazem do Natal apenas comércio e não está preocupado com o Salvador. As pessoas estão muito preocupadas com o ter e não com o ser transformado, moldado, ser uma pessoa de Cristo, mas estão preocupadas com o consumismo do Natal e não com o Salvador, aquele que nasceu na manjedoura, aquele que desceu do céu para transformar a humanidade. Usa o Natal, usa a Páscoa e outras datas festivas somente para o consumismo, para o comércio. E na verdade estão esquecendo do Salvador Jesus, daquele que pode mudar a humanidade. Reflita nessa mensagem. Jesus, quando foi que ele nasceu no seu coração? Esse é um dia importante. Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê graça e força para você cada vez mais viver a essência do verdadeiro sentido do Natal. Levante as mãos aos céus. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.